Oi, time da evangelização, tudo bem? Oi, coleguinha. Hoje vamos fazer a prece. Eu tô com saudade. Vamos orar, fechar nossos olhos e imaginar Jesus sentadinho, nos dando as mãos, tão lindo e sereno. Ele é o nosso irmão. Deus, nós te agradecemos pela chance que temos de crescer e viver, construindo a paz com ar de alegria. Preenchamos de amor, que assim seja. Tchau, beijo. Quem foi Allan Kardec? Nesta manhã de primavera, era dia de evangelização. Bom dia, crianças! Como passaram a semana? Eu passei bem, tirei 10 no dever da escola. Eu ganhei um brinquedo legal, mamãe comprou no bazar do centro. Eu também passei bem. E você, Maurício? Passei bem, mas sinto saudades do vovô que morreu de coronavírus. Tia Mônica, como sabemos que ele está no plano espiritual? Alguém de lá já voltou para nos contar? Podemos dizer que sim, e é sobre isso a aula de hoje. Em outra época, na cidade de Paris, ocorreu um fenômeno muito curioso. As mesas de um salão começaram a se mexer, e parecia que se mexiam sozinhas, pois não havia nada ao redor para produzir os movimentos. As pessoas ficaram espantadas, mas depois começaram a se divertir. Até que um rapaz resolveu chamar um amigo para tentar descobrir o que estava acontecendo. Era alguém muito inteligente e estudioso, conhecido como professor Rivaio, mas não quis saber de ir até lá. Achou uma grande bobagem. Os fenômenos não pararam de acontecer e, de tanto insistir, o professor foi até lá, observou e viu que as pessoas estavam tentando se comunicar com as mesas. Que esquisito, tia Mônica! Mesas não têm músculo e nem cérebro. Pois é, mas na verdade não era a mesa que fazia aquilo, e sim algum espírito que estava por ali. Na nossa natureza espiritual, há pessoas que têm em seu corpo uma condição propícia, que permite que elas consigam receber influência dos espíritos. Certamente, havia alguém assim ao redor da mesa, e o espírito, através de uma substância da pessoa, produziu o movimento. E o que o professor fez? Ele começou a frequentar as reuniões. Uma vez, recebeu a mensagem de um espírito que disse conhecê-lo de outra vida, e que seu nome em outra época era Allan Kardec. Ainda ficou sabendo que havia uma missão importante para ele, que era organizar uma nova doutrina. Daí, começou a se dedicar, formulou inúmeras perguntas para entender o mundo espiritual. E não queria ser enganado. Fez a mesma pergunta para diferentes médiuns e só acreditava em respostas iguais. Com o estudo terminado, publicou o livro chamado O Livro dos Espíritos. E o que os espíritos disseram de tão importante? Explicaram sobre Deus, sobre a natureza espiritual, o porquê estamos neste mundo e temos que encarnar tantas vezes, sobre as leis de Deus e também sobre Jesus. Interessante! Quero aprender sobre tudo isso. Muito bem, Maurício. Nunca deixe de estudar. Até mais, pessoal! Olá, família! Tudo bem, crianças? Estamos começando mais uma aulinha de evangelização do nosso belo jardim de infância. Então, crianças, o tema da nossa aula é um tema muito legal. Jesus
e a promessa do Consolador. Que promessa foi essa que Jesus fez, hein? Olha, Jesus prometeu aos seus apóstolos que ele iria pedir a Deus que enviasse um Consolador prometido, um Consolador para toda a humanidade. E ele já enviou esse Consolador. Mas pera aí, Tianinha. E o que é consolar? Vocês sabem o que é consolar? Consolar é aliviar a dor de alguém, é abrandar o sofrimento de alguém, ou até mesmo o nosso sofrimento, alguma dor. Então foi esse Consolador que Jesus enviou, alguém ou algo, uma doutrina maravilhosa que nos alivia o sofrimento. Mas como assim, Tianinha? Que sofrimentos? Bom, vocês conhecem ou já tiveram aí na casa de vocês a perda de um animalzinho de estimação ou então de um ente querido? Isso geralmente é uma situação que causa um pouco de dor em nós, não é verdade? Mas Jesus mandou um Consolador prometido que veio nos dizer: ei, o seu parente, o seu cachorrinho, o seu gatinho está vivo. Sabe quem é esse Consolador, crianças? Tianinha vai revelar. Tchananã. É a doutrina espírita, o espiritismo, a doutrina dos espíritos. Vocês viram no videozinho anterior da tia Mônica sobre um rapaz, um homem, que ajudou muito a doutrina espírita. Quem foi esse rapaz? Allan Kardec, né? Ou professor Rivail, que depois assinou os livros, as obras dos espíritos, como Allan Kardec. Lembram dos livros? Eu sei que deve ter aí na casa de vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, essa doutrina, esse Consolador, que é a doutrina espírita, ele foi organizado por esse senhor, pelo senhor Allan Kardec. Mas as informações quem trouxe para nós foram os espíritos de luz. Portanto, a doutrina é a doutrina dos espíritos. Nosso amigo aqui maravilhoso, Allan Kardec, veio nos auxiliar no entendimento, porque ele era um homem, ele é um homem muito inteligente, um espírito muito inteligente. Então ele soube fazer as perguntas certas para os espíritos e organizou as respostas, as perguntas, de modo que fez com que todos nós pudéssemos entender sobre a natureza, sobre a vida, sobre Deus, sobre Jesus e sua doutrina. Entenderam, crianças? Então, depois que veio o Consolador prometido, nós não tivemos mais medo da morte, não é verdade? Porque nós sabemos que ela é apenas uma passagem, ninguém morre. E nós sabemos o que mais? Sobre a reencarnação, que vamos todos voltar novamente para cá para aprender mais um pouquinho sempre. Sobre alguns sofrimentos, algumas coisas que acontecem conosco, nós aprendemos a ter resignação, a aceitar, a entender, não é verdade? Então, Jesus foi muito legal, não foi? Nos enviando esse Consolador, que é a doutrina espírita, não é verdade? Então, crianças, é isso. O nosso Consolador prometido por Jesus já chegou, que é a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. E Allan Kardec foi quem? Foi o codificador, foi aquele que fez as perguntas e organizou de modo que todos nós pudéssemos entender de forma muito facilitada. Certo, crianças? Então, não se esqueçam, Jesus fez a promessa do Consolador. O Consolador já chegou. E quem é ele? É a doutrina espírita, a doutrina que vocês estudam desde pequenininhos. Tá certo, crianças? Beijão
podem fazer 1000 perguntas agora para o papai, para a mamãe, para a vovó, para quem está aí com vocês, sobre esse Consolador maravilhoso e tudo que ele trouxe para gente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus! Muitos anos que um homem de muita coragem e dedicação legou para a humanidade uma grande doutrina à luz da razão. É a ciência que instrui, a religião que ensina a viver, a filosofia é o farol que ilumina o caminho do bem proceder. Cai o véu do mistério do sobrenatural, pois nós somos guiados pela fé racional. Cai o véu do mistério do sobrenatural, pois nós somos guiados pela fé racional. Basta ter olhos para ver e também ter ouvidos para poder escutar. Entender que a caridade é a única forma de se libertar. A vida não se encerra com a morte, diz o Consolador que Jesus prometeu. A reencarnação é a prova mais forte da misericórdia de Deus. Tenha fé e esperança pra vencer as barreiras, diz o Espiritismo. Cristo é nossa bandeira. Somos todos irmãos, juntos nessa missão de evangelizar para o mundo mudar. Tenha fé e esperança pra vencer as barreiras, diz o Espiritismo. Cristo é nossa bandeira. Somos todos irmãos, juntos nessa missão de evangelizar para o mundo mudar. Chegaremos lá, vamos acreditar. Amigões, vamos fazer a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado que sejam os vossos nomes. Venha a nós os seus reinos. Venhas feitas as suas vontades, assim na terra como no céu. Os pão nossos de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoamos quem está ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, nos livrai-nos do mal. Amém.